Muito bem, é ótimo estar na sua companhia. Esse assunto está super interessante hoje aqui no Vida e Saúde. Haru contou um pouquinho da experiência dela, da trajetória com o TDAH. E agora eu quero dar uma virada um pouco na conversa para tentar entender por que tanta gente nesse mundo desconfia que tem TDAH, mas na verdade pode ser qualquer outra coisa. Mas vamos focar no estilo de vida aqui. Como é que o estilo de vida bagunçado pode, de repente, estar por trás desse achar que tem TDAH? Podemos conversar sobre isso um pouquinho agora? Pessoas que... Você falou aqui, Haru, de jeito... A procrastinação é um sintoma do TDAH, mas as pessoas têm procrastinação, dificuldade de concentração, esquecem a todo tempo, às vezes agem por impulsividade, têm dificuldade real de gerenciamento do tempo, convivem num ambiente desorganizado, uma mente desorganizada, também num ambiente ou produzem muita irritabilidade. Gente, parece que está descrevendo... Irrita, né? Mas parece que está descrevendo aqui, doutora, a maioria das pessoas que não tem diagnóstico de TDAH. Seria o excesso de telas? Seria, doutor César, o excesso de tecnologia ou de facilidades com muitos estímulos ao nosso redor? Ou seria apenas a combinação de noites mal dormidas, comida estimulante, falta de atividade física? Hein, doutora? O que aconteceu, Teru, principalmente depois da pandemia, foi o home office. Então, as pessoas, muitas foram diagnosticadas ou acham que tem TDAH depois da pandemia, porque ficaram em casa. Imagina que no ambiente de trabalho, os amigos estão todos mais quietinhos, né? Todo mundo lá no computador trabalhando, cada um na sua, focado. E em casa, a máquina de lavar, aí o marido que vai chamar, né? O filho que está chorando, que estava em casa... E aí lembra que tem que recolher a roupa que estava no varal. Então, acontece muitos estímulos. E aí as pessoas perderam esse foco no que estava fazendo, principalmente no trabalho, e começaram a achar que estavam com TDAH. Mas, na verdade, isso é uma hiperestimulação de várias coisas, não é, que acontecem, que você tem que dar prioridade, principalmente as mulheres, né? Mas os homens também aconteceu muito isso na pandemia. Então, esse foi um dos motivos, o home office. De achar... As crianças que têm uma superexposição à tela, já fizemos um programa aqui sobre isso, a superexposição à tela, ela irrita o cérebro, ela piora a concentração, ela cria uma irritabilidade, uma impaciência, né? Nas crianças e nos adultos também, de certa forma, né? Esse imediatismo da imagem numa tela. Então, vai liberando dopamina, né, César? Por isso que a criança vai rolando até ela achar aquilo que ela quer, né? Exato. Então, isso não é TDAH, isso aí é uma causa produzida por um excesso de permissão dessa criança estar ali com tela com muitas horas por dia, que vai causar uma alteração do comportamento, prejuízo escolar também por conta disso aí. Na nossa época, não é? Vocês são dessa época que a gente tinha uma família que tinha a hora da mãe ver a novela e todo mundo ficava lá esperando. Tinha a hora do desenho animado e todo mundo esperava. Tinha a hora do futebol do pai e todo mundo esperava. E hoje não, cada um está com o seu próprio programa que pode escolher. E além de ter vários programas, não é? Tem vários canais ao mesmo tempo. Então, o cérebro está ficando hiperestimulado, né, César? O Dr. Gary Chapman, no seu livro A Criança Digital, fala sobre como... uma interrupção, estou aqui lendo o material, né, estudando, estou aqui lendo, mas aí paro para dar uma olhadinha no WhatsApp. Eu levo mais ou menos de 15 a 20 minutos para voltar na concentração e mergulhar no tema novamente. Pensa, gente, quantas vezes por dia a gente dá essa paradinha para olhar a mensagem e aí a gente... Perde totalmente o foco. E eu estou falando aqui de uma coisa que pode ser muito interessante, um estudo para mim, mas eu posso queimar o arroz, coisas mais básicas, essenciais, estão realmente mais difíceis de entrar no meu padrão de funcionamento. E as histórias antigamente que se contava para as crianças, né? A vovó contando, o vovô, o titio, tinha princípio, meio e fim. Tinha você sentar e olhar no olho do outro. Tinha uma conexão, né? Alguma cidade do interior bota a cadeira na calçada, fica lá e conversa domingo à tarde, né? Então, olha, muito diferente. Então, se tirou isso, se perdeu essa conexão humana,
presencial, olho no olho, em função de tela. Então, você, papai e mamãe, monitora o uso de tela das suas crianças, qualquer idade dessa criança. Até 2 anos, 0 tela, né? A Sociedade de Pediatria fala sobre isso. Agora, acima de 2 anos, sabe, vai monitorar o mais que você puder. Bota para... Eu já falei aqui na revista do CREMESP, que é uma revista publicada pelo Conselho de Medicina do Estado de São Paulo, chama-se Ser Médico. Anos atrás, saiu uma matéria de uma cientista que trabalha só com sinapse, esqueci o nome dela, da Universidade de Oxford, se não me engano, e aí perguntaram para ela assim, bom, mas e aí? E hoje em dia, com o mundo tecnologizado, como é que você vai proibir uma criança de 7, 8 anos de ter algum tipo de tela? Então, ela colocou uma solução interessante. Tá bom, você limita o tempo de exposição, mas tem que priorizar essa criança. Vai brincar lá no playground, vai brincar lá na pracinha, vai brincar no parquinho, vai brincar lá no quintal, né? Tem que ter hora para estar fora, né? Em vez de ficar só ali na sala na mão. Por estarmos numa era digital, isso tem se perdido, né? O lúdico, a construção, a ociosidade, que é tão sagrada e importante para a construção da criatividade da criança, dela encontrar soluções, criar uma história, construir as coisas na própria mente. Hoje ela não constrói mais nada, tudo vem pronto e mastigado. E essa hiperestimulação também simula os sintomas do TDAH. E uma coisa muito importante acima disso tudo que está falando aqui, que eu falei, que tem a ver com a família, o pai e a mãe têm que dar o exemplo. Né? Que se o pai chega em casa, vai para o celular, a mãe está toda hora com o celular e tal, como é que vai ajudar essa criança? Né? Ô, gente, então só para a gente entender aqui, mesmo as pessoas que não têm TDAH, com esse estilo de vida mais eletrônico, mais focado em multitarefas, mais sintético, essa pessoa pode apresentar sintomas muito parecidos com o do TDAH? Simular e sim também ter um diagnóstico errado. Eu digo isso porque é um fator excludente. Eu tenho até uma amiga muito querida, doutora Carolina Matos, ela é pediatra. Beijo, Carolina. Ela vai assistir o programa. Ela sempre fala que é muito importante olhar esse fator de exclusão. Como que é o estilo de vida, por exemplo, da criança que você está diagnosticando. Até, inclusive, aconteceu uma situação próximo ao meu seio familiar, onde me pediram para que eu fizesse ali, porque desconfiavam que a criança tinha autismo. Então, eu fiz umas escalas com ela e deu um score muito alto. Então, eu poderia desconfiar que tinha um autismo. Eu disse, claro, vá para um neuropsicólogo para a gente fazer uma avaliação mais profunda e detalhada, porque tudo que eu fiz ali foi apenas uma escala, né, uns questionários. Mas ao eu analisar o histórico da pessoa, quando eu peguei uma anamnese breve, fiz uma triagem breve, e eu vi a rotina que aquele pré-adolescente levava, ele ficava o dia inteiro trancado no quarto, não via a luz do sol. Por conta da pandemia, ele inverteu o ciclo circadiano, à noite era o horário que ele passava acordado na internet, de dia ele dormia. Ele não via a luz do dia. Ele tinha vitamina D suprimida, ele ficava hiperestimulado com telas e não é à toa que ele tinha tantos sintomas de um cérebro atípico. Uau! Né? Então eu disse para ela o seguinte, embora a escala dele tenha dado alto para a TEA, a gente precisa primeiro excluir estes outros fatores para realmente ter certeza de que realmente ele tem o transtorno. Né? Então, primeiro vamos regular o ciclo circadiano dessa criança, vamos organizar também a questão da suplementação que essa criança precisa. Ela precisa de luz solar, ela precisa organizar metabolicamente, só comia junk food, uma alimentação terrível. Então, tudo isso sim simula sintomas que podem, inclusive, afetar o diagnóstico. Porque uma tendência que existe hoje na sociedade é supermedicar as pessoas sem mexer no estilo de vida. Né? Então, não funciona. E acaba sendo um atalho, né, doutora? Porque não é fácil mudar. Você está todo dia, 7 da manhã, no seu Sou Saúde lá, tentando propor café da manhã saudável. E tem gente que fala, mas dá muito trabalho. Ou talvez no início da sua jornada aí com essa apresentação do café da manhã, eu tenho certeza que as pessoas falavam assim, na palestra fala, mas o que ela põe no carrinho do supermercado dela? Mudar não é fácil, gente, nem pra gente, nem pra doutora Daniela, nem pra ninguém. É verdade. Ontem eu atendi uma paciente que falou, doutora, eu não vou, eu acho que é uma utopia isso que a senhora propõe. Eu acho muito radical. Eu falei, tá, e a pessoa assim com câncer, diabetes tipo 2, perdendo os rins, perdendo a visão. Eu falei, você não acha radical que você vai ter que amputar as pernas daqui a pouco, que você vai perder os seus rins, que se você infartar vai ter que cortar o tórax, abrir, tirar a safena, né, colocar lá a ponte de safena. Isso para mim é radical, né? Então aí ela ficou assustada, assim, ela falou, não, eu falei, isso eu nunca vou te proibir de nada. É você que tem que tomar a decisão.
Então, como o César falou, né? Você está com esses transtornos, parece que tem um transtorno de TDAH, porque a hora que a gente lê, igual você falou, vai ler lá no livro, vai ver os sintomas, hoje a maioria de nós vai falar, eu tenho TDAH. A gente vai pensar. A gente vai achar que tem TDAH, mas aí você tira esses fatores, vai dormir mais cedo, vai comer mais saudavelmente, bebe mais água, expõe a criança mais para atividades lúdicas. E nós, adultos, também precisamos de atividades lúdicas. A gente só quer trabalhar. A gente também precisa de contato com a natureza, de passear com os amigos, de dar risada. Regular essa telinha da nossa vida, Regular a tela, não ficar vendo toda hora. Tirou tudo isso e continua com sintomas, aí você já vai ter uma grande suspeita. Mas só de tirar isso, a maioria vai ficar bem. Olha aí, gente. Olha aí. Maioria. Ô, Haru, quando você fala de suplementação, Sim. no seu caso, você também, além do medicamento que você precisou de ajuste, a suplementação fez diferença para você? Olha Ou você só. não precisou de suplementação? Precisei e preciso até hoje. Na verdade, o que aconteceu? Eu usei o medicamento por um período e o medicamento me deu um efeito colateral muito grande. O efeito colateral, colocando na balança, hoje eu vejo que não valeu muito a pena para mim, para o meu caso em específico. Cada caso exige... É único. É único, exato. Então, que isso fique claro. No meu caso, que nem eu era aquela Felícia, regulei isso, acabou. Não sou mais a Felícia. O que aconteceu com o efeito colateral? Me tornei uma pessoa muito severa, muito inflexível, o perfeccionismo que já existia da minha criação e cultura ficou extremamente exacerbado. Fiquei uma pessoa intolerante, intransigente, mal-humorada. Eu era uma pessoa que iluminava o ambiente, impactava. Eu tinha um bom humor, eu tinha uma leveza, era uma pessoa cativante. E eu sinto saudade, inclusive, disso, você acredita? E isso tudo acabou. Então, tanto que as pessoas que me conheceram na época que eu não me tratei, que me conhecem hoje, acham que é outra pessoa. Porque realmente mudou muito a minha forma, o meu humor, o meu senso de humor. Eu fiquei uma pessoa A realmente personalidade, ranzinza. Muda a minha personalidade. Eu me tornei uma pessoa mais nervosa, mais irritada, mais ranzinza, mais intolerante. Quando eu percebi isso, eu fui retirando o remédio. Eu pensei, puxa vida, eu tinha muito medo de voltar a ter prejuízos financeiros, então eu fiquei muito dependente daquilo, né? Quando eu fui retirando o remédio, eu comecei a focar as minhas pesquisas, os meus estudos em outros tratamentos alternativos. Foi quando eu descobri a suplementação. Por exemplo, a vitamina D, saiu uma pesquisa na Universidade Europeia de Medicina Integrativa no ano de 2019, onde um ensaio clínico foi feito duplo cego, randomizado, controlado por placebo, ou seja, é o ouro da pesquisa, né? É uma pesquisa bem confiável. Onde eles pegaram ali 70 pessoas, mais ou menos, entre crianças e adolescentes de 6 a 13 anos de idade, e começaram a suplementar com 1000 unidades de vitamina D3 por dia. Sabe o que aconteceu? Uma melhora muito expressiva no comportamento cognitivo. Elas pontuaram muito mais nos testes de desempenho cognitivo, tinham mais concentração, ficaram mais calma e, pasme, melhoraram muito a impulsividade. Então, você usou a vitamina D e usou mais coisas? Sim, Ômega magnésio 3. trionato, ômega 3. O ômega 3, a gente sabe que existem 3 tipos principais, né? Eles fazem parte da família dos... Ok, tem 3 tipos, 3 tá bom. tipos. Magnésio. É curto, médio e longo, tá? Então foi- EPA, DHA e ALA. O ALA é aquele que a gente encontra em chia, linhaça, mas que converte muito pouco. O EPA, ele converte mais, mas o DHA é muito mais importante. E o DHA para o cérebro, para o funcionamento do cérebro, exatamente. Então, onde a gente encontra? Nas algas marinhas e nos peixes. E eu suplemento. Inclusive, eu descobri aqui uma pesquisa também recente, mostrando que pessoas que têm neurotípicas, né, têm um funcionamento, pessoas que têm o transtorno de déficit de atenção ou TEA, têm muito mais tendências e chances de terem déficit de vitamina D3, aquilo tudo que eu tinha comentado antes. Tá, então você encontrou este caminho e funcionou para você e você tem convivido muito melhor, então, agora com a dificuldade do TDAH. Gente, é preciso investigar. No caso dela, ela é uma especialista, então ela pode fazer isso, mas também contou com a ajuda de colegas e de supervisão. É bem importante deixarmos isso claro aqui. Instrução, você pode procurar, se educar por aí, mas não exclui a consulta com especialistas, tá bom? E por falar em especialistas, vocês que são os nossos especialistas aqui hoje, tem gente batendo na porta querendo respostas. Bora pro intervalo que na volta nossos queridos aqui vão responder as suas participações. Mas antes tem recado para você aqui antes do intervalo.
Eu sou o João de São Paulo, eu faço parte desse milagre. Eu sou a Maria do Rio de Janeiro e vou ajudar a custear os equipamentos. Eu sou o Lucas da Bahia e vamos alcançar mais de 1 milhão de pessoas. Eu sou a Paula do Rio Grande do Sul e vamos levar esperança à Amazônia. Nós somos a família Oliveira de Minas Gerais e vamos transformar vidas. Com a sua ajuda, o sinal da Rádio Novo Tempo chegará a 9 cidades da Amazônia Legal. Participe com a sua doação e receba um bottom exclusivo como símbolo de gratidão. Doe pelo Pix, anjos@novotempo.com. Faça parte desse milagre. Sou um anjo, sou Novo Tempo.